Eu já vi gente falando uns absurdos por aí de que qualquer país não se endivida na própria moeda. Só que essa é uma meia verdade e toda meia verdade também é uma meia mentira. Então nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que essa verdade absoluta não é verdade, porque ela é falsa. Vou te dar os argumentos para isso e explicando como que funciona a dinâmica da dívida pública brasileira e por que ter uma dívida pública alta é extremamente perigoso para a economia de um país. Fechado? Fala aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Se você não me conhece, te convido fortemente a se inscrever no canal, aqui tem conteúdo brabo de economia, finanças e investimentos. Toda semana você não vai se arrepender, eu tenho um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, é de graça para você e ajuda muito o meu trabalho aqui, beleza? Conto com sua ajuda aí. Se puder também deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo, comenta, deixa sua dúvida e vamos junto crescer essa comunidade sobre economia, finanças e investimentos, falando cada vez mais a verdade para vocês. Bom, eu comecei o vídeo falando sobre essa questão da dívida pública brasileira, que eu já ouvi gente falar uns absurdos aí, gente grande no YouTube, eu não vou mencionar nomes aqui, gente grande em podcast, falando que o Brasil ele não precisa dos impostos para se financiar, que ele pode se financiar só através de dívida, já que ele emite a própria moeda, não tem risco dele se endividar na própria moeda, já que ele sempre pode pagar a dívida dele. Será que isso é verdade mesmo? Para explicar esse ponto, eu vou primeiro explicar o que é a dívida pública, como que funciona a dinâmica, como que o governo se financia e quais são os problemas das verdades absolutas dos ditos economistas, porque a escola de economia, que segue a linha de pensamento keynesiana, tem várias inverdades embutidas nos seus statements. Inclusive, eu até lembrei aqui de uma frase de Roberto Campos, que ele disse que ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp vão acabar com o Brasil. Ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. Mas para explicar aqui meu ponto, primeiro o que é a dívida pública? Um governo, como qualquer outra instituição, empresa, ele tem lá os seus gastos e receita. Ele tem que pagar funcionário, contratar obra, mandar dinheiro para a prefeitura, etc. Então, quando o governo ele gasta mais do que ele arrecada, por exemplo, com impostos, você tem um déficit. O déficit é que esse governo está gastando mais do que ele está arrecadando. Se ele arrecadar mais do que ele gasta, ele tem um superávit. Normalmente, a gente sabe que o governo sempre gasta mais do que arrecada. Então, ele tem normalmente um déficit. Só que se ele tem que gastar e não arrecadou tudo o que ele precisa para gastar, da onde que ele vai tirar essa diferença de dinheiro para poder pagar o que ele está tendo que gastar? Da onde que ele vai financiar esse déficit? Ele tem três opções. Primeira opção, dívida pública, ou seja, ele pega dinheiro emprestado. Com quem? Com bancos, com você. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo está se endividando com relação a você, e você é um credor, o governo é um devedor para você. E isso seria pagar a festa de hoje com o trabalho das gerações futuras. A segunda forma é ele emitir mais moeda, imprimir mais dinheiro para poder pagar esse déficit, para cobrir o resto dos custos que não foram cobertos com a arrecadação dele. Só que isso futuramente vai gerar inflação, afinal, inflação é um fenômeno monetário em que o dinheiro perde valor em relação às mercadorias, seja porque você tem mais moeda sendo emitida para uma produção igual ou não tão grande quanto a emissão de moeda, ou porque você emitiu mais moeda e a produção diminuiu, fazendo com que para cada unidade de produto ou serviço sendo negociado, você tem mais unidades de moeda para concorrer, para comprar esses produtos. Logo, o dinheiro perderá valor. Então, tudo também ficará mais caro para as pessoas. Você está financiando a sua dívida, o seu déficit com o poder de compra da população, com o patrimônio da população. E a terceira forma seria o governo aumentar os impostos, o que é um escárnio, já que imposto é roubo, você já está roubando 20, 30, 40, 50, 60% da população. Aonde que esse imposto você vai aumentar até quando? Até 100%? Para poder cobrir o seu déficit? Mas eu vou focar aqui na questão da dívida pública, já que essa é uma das formas preferidas do governo para se financiar, porque ela é uma forma silenciosa. Quando o governo cobra imposto, quando o governo inflaciona a moeda, as pessoas sentem isso, as pessoas reclamam, protestam. Mas com a dívida, isso é silencioso. Ninguém percebe o que está acontecendo sorrateiramente por debaixo dos panos. E eu vou tentar quebrar aqui alguns argumentos fortes que os economistas mainstream, como eu brinco, os economistas da Unicamp, têm para defender esse tipo de atuação do governo de emitir mais dívida. Fechado?
Um dos argumentos que as pessoas mencionam é que o governo, ele, diferentemente das pessoas, ele define o quanto que ele vai arrecadar, ele define o quanto que ele pode receber. Diferentemente de você, você não pode chegar esse mês e falar, eu vou gastar, vou comprar aqui um sofá para minha casa e vou pedir um aumento para o meu chefe porque eu preciso desse dinheiro. Você não pode fazer isso e teoricamente o governo pode. Ele pode simplesmente falar assim, olha, eu preciso de mais de R$1 bilhão, eu vou aumentar tal imposto aqui de tal coisa, isso vai me gerar R$1 bilhão e eu consigo pagar esse déficit a mais que eu estou tendo, esse gasto a mais que eu estou tendo. Isso é uma meia verdade, logo uma meia mentira. Porque o governo ele faz a conta lá, baseado no PIB, na produção, etc. Ele faz, se eu aumentar aqui X% de tal imposto, eu arrecado tantos reais. Só que ele considera tudo mais constante. Ele ignora o fato de que ao aumentar o imposto, por exemplo, talvez tenha empresa que fique inviável e tenha que fechar, porque cobrando esse imposto ela não tem condição de sobreviver. Ele ignora o fato de que ao aumentar um certo imposto, tem gente que vai pegar o seu capital e dar um jeito de mandar para fora do país para pagar menos imposto. Ele ignora o fato de que quanto maior o imposto, menos empregos são gerados, menos pessoas pagando imposto. E ele ignora o fato da curva de Laffer. Você já ouviu falar sobre a curva de Laffer? É um método matemático que um cara descobriu que a partir de certo ponto, quando você aumenta o imposto, a arrecadação diminui. Porque eu vou para extremos aqui. Se um governo ele cobrasse 0% de imposto, ele teria a menor arrecadação possível, certo? Ele ia arrecadar de imposto R$0. Se ele cobrasse 100% de imposto, ele também teria a menor arrecadação. Afinal, quem é que vai trabalhar para pagar imposto? Isso é escravidão. Então existe algum ponto entre 0 e 100 que quando você se aproxima dos extremos, você está arrecadando menos imposto. Talvez alguém se sinta motivado a trabalhar para pagar, digamos, 40% de imposto. Mas se o governo aumentar o imposto de 40% para 70%, o cara começa a pensar, poxa, eu vou trabalhar para pagar 70% de imposto e ficar só com 30% do que eu estou gerando de valor, não vou mais trabalhar. Perceba que a partir de um certo ponto, quando você aumenta muito o imposto, você desmotiva as pessoas a produzirem e isso vai gerar uma menor arrecadação futura. Então não é simplesmente dizer que o governo ele consegue determinar o quanto que ele vai arrecadar. Ele só faz a conta lá, considerando tudo mais constante e aumentando um certo imposto, ele vai arrecadar mais. Só que ele esquece os efeitos, ou ignora os efeitos colaterais desse tipo de atuação. Opa, para rapidinho aí. Você está gostando do conteúdo do vídeo? Está aprendendo muita coisa sobre essa questão de dívida pública, inflação, financiamento público, se é ou não é positivo? Tá vendo a verdade que ninguém te conta? Então, me dá essa moral aí, ó. Curte o vídeo e principalmente se inscreve no canal, isso me ajuda muito, é de graça para você, não custa nada. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, é absolutamente de graça para você. Vai durar meio segundo para você dar um clique e você já está inscrito no canal. Isso mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante, mostra mais pessoas e você também vai ficar sabendo quando eu postar novos conteúdos por aqui. E aí a gente fortalece essa comunidade e eu continuo passando para você conteúdo gratuito sem pedir nenhum pagamento em troca. Esse é o único pagamento que eu peço a vocês. O seu like, a sua inscrição e o seu engajamento no vídeo. Fechado? Segue pro vídeo então aí. Uma outra frase que esse pessoal comunistinha gosta de falar é que o governo não se endivida na própria moeda, que ele pode se endividar o quanto for, que ele pode ter uma relação dívida-PIB altíssima, que não tem problema, ele sempre vai conseguir honrar as suas dívidas na própria moeda, já que ele é o emissor daquela moeda, então ele pode imprimir ad infinito, ad eterno, para pagar a dívida que ele tem. Isso também é uma meia-verdade, não é 100% verdade isso. Por quê? Primeiro é o seguinte, eu tenho uma pergunta para as pessoas. Se ele consegue se financiar apenas emitindo dívida na própria moeda, então por que diabos pagamos impostos? Para que eu e você pagamos impostos se o governo consegue se financiar através de dívida, através de emissão de moeda nova? Ele se endivida na própria moeda, emite nova, paga a dívida, cobra seus gastos sem precisar cobrar imposto. Então por que diabos pagamos impostos? Sabe por quê? Porque ao ter uma dívida muito alta na sua própria moeda e emitir moeda para pagar essa dívida, como esse pessoal fala nesse statement aqui, o governo vai gerar inflação, que é o fenômeno monetário de perda do poder de compra da moeda. Eu já expliquei aqui
nesse canal um vídeo explicando os fundamentos da inflação, expliquei por que o governo se beneficia da inflação. Já fiz muito vídeo aqui explicando sobre inflação. Muita gente tem a definição errada de inflação, acha que é só aumento de preço da economia e não é verdade. Inflação é um fenômeno monetário que acontece justamente por essa emissão de moeda. E quanto mais o governo emite moeda de forma desproporcional ao que a produção da economia consegue ter, mais valor o dinheiro perde. E aí você entra no loop eterno. Quanto maior for a dívida do governo, menos confiança aquele governo passa. Então ele vai ter que se endividar pagando um juros maior, porque as pessoas agora entendem que aquele país tem mais risco de quebrar pelo tamanho da dívida. Começam a cobrar mais juros. Quando começam a cobrar mais juros, o governo vai ficando mais pobre, a dívida vai aumentando. E ele tem que emitir mais moeda. Ao emitir mais moeda, a inflação aumenta, a segurança diminui. Os juros têm que subir mais de novo para poder cobrir essa falta de confiança que as pessoas estão tendo naquela moeda. Você percebe onde a gente está chegando? Então a dívida vai aumentando ad eterno sem que o governo consiga se pagar, porque à medida que ele emite mais moeda para pagar a dívida, as novas dívidas terão que ser em juros mais altos. Então a dívida vai aumentando cada vez mais, chegando num ponto em que emitir mais moeda é irrelevante para pagar aquela dívida. Pense no caso da Venezuela. Hoje, um bolívar venezuelano vale 0,000001 dólar. Ou seja, não vale nada. O papel venezuelano de dinheiro vale mais para limpar a bunda, para fazer bolsa, como eu vi vídeo na internet, do que realmente para consumir algo. E aí a moeda perde tanto valor que ninguém mais aceita comprar um título de dívida do governo naquela moeda. Aquela moeda perdeu o valor. Então tem um limite no qual você pode se endividar. Não é infinito. O governo não pode simplesmente ter uma dívida altíssima e falar assim, não, a dívida na moeda que eu emito, eu posso emitir quanto eu quiser e a dívida está paga. Não é assim. Você esquece que ao emitir moeda infinitamente, a moeda começa a perder valor e você já não consegue mais se financiar naquela moeda. A moeda perde confiança. Por exemplo, você pega a Argentina, a economia hoje é dolarizada. As pessoas compram apartamentos, fazem negociações, carro, celular em dólar. Ninguém mais aceita fazer troca voluntária, a não ser as partes obrigatórias que o governo te obriga a recebimento de salário, etc. Mas nas relações entre pessoas, entre civis, voluntariamente, as pessoas negociam em dólar, as pessoas tentam fazer poupança em dólar, a economia já é dolarizada, as pessoas perderam a confiança no peso argentino. A mesma coisa na Venezuela. Você chega lá na Venezuela com bolívar venezuelano, o dinheiro não vale nada, é um artigo inútil. O Brasil deu calote na dívida ao longo da história 11 vezes. Se o Brasil pode se financiar e sempre pagar a sua dívida, por que diabos então ele deu calote na dívida 11 vezes? E você ignora o fato de que quando você dá calote na dívida, você acha que o Brasil está prejudicando os grandes banqueiros lá em Zurique, grandes banqueiros nos Estados Unidos, o pessoal da Faria Lima. Lê do engano. Quem mais sofre com esse tipo de ação são as pessoas comuns, os velhinhos que têm poupança, que têm aposentadoria, você que está criando uma aposentadoria privada. Quando você tem sua aposentadoria privada, onde você acha que uma parte dos investimentos do seu dinheiro vai? Vai para a compra de título de dívida pública e recebimento desses juros. Quando o Brasil dá um calote, ele está prejudicando essas pessoas comuns. Quando o Brasil dá esse tipo de calote, o dólar tende a disparar. A economia como um todo é dolarizada. O arroz que você come, o feijão que você come, a carne, o combustível, tudo isso é dolarizado. Quando o dólar sobe muito, o produtor prefere vender para fora do que vender no mercado interno. Só vale a pena para ele vender no mercado interno se você pagar tão caro quanto um gringo está pagando. Mas quando o dólar sobe, você vai ter que pagar mais caro em real para compensar. Então, esse tipo de atitude de dar calote na dívida, e que pode acontecer, pelos motivos que eu expliquei aqui, você está prejudicando a população comum. E as pessoas também dizem que quando o governo emite um título de dívida, e fala assim, olha, eu vou te dar aqui um título de dívida, você vai ser meu credor, eu vou ser seu devedor e você vai receber uns juros que eu vou te dar aqui em tanto tempo. O pessoal, os economistas mainstream falam, o governo define o quanto que ele vai pagar de juros e em quanto tempo ele vai pagar esses juros. Fazendo isso, ele controla o tamanho da sua dívida e até onde a dívida pode ir. Isso é mentira. Quem define a quantidade de juros e o tempo que o governo vai pagar esses juros não é o governo, é o mercado. Isso é o equivalente a você dizer o seguinte, que eu tenho um carro, um Ford Ka, e eu vou definir por quanto eu quero vender esse Ford Ka. Então eu vou colocar o Ford Ka à venda por 300 mil reais. Alguém vai comprar o Ford Ka? Ninguém vai comprar. O preço efetivo do Ford Ka não é o preço que eu coloco ele no anúncio para vender. É o preço que alguém
decide por comprar o meu carro. Então, você acha, por exemplo, que se o governo emitir hoje um título de dívida para 100 anos, pagando 5% ao ano, você acha que alguém é maluco de comprar em real? Por que o cara faria isso se ele pode comprar um título de dívida americano de 5 anos pagando 4% em dólar? Existe uma concorrência no mercado. O governo ele pode definir que ele vai anunciar uma dívida de prazo super longo, pagando um juro super baixo, que é o melhor do mundo, o melhor dos mundos para ele. Só que ele esquece que o mercado pode simplesmente não comprar esse título. Então a dívida dele fica infinanciável porque simplesmente não tem ninguém para comprar. É o que eu quis dizer com o mercado que define. O Brasil sabe que quando a dívida dele aumenta e a inflação aumenta, ele se torna um lugar de investimento mais arriscado, ele se torna menos um porto seguro. E o benchmark é dos Estados Unidos. Hoje o juros dos Estados Unidos está quase 4%. Então todo mundo vai preferir receber 4% num prazo curto em dólar do que receber 5%, 4%, 3%, 2% no Brasil em real num prazo longo. Para o Brasil competir com esse mercado, ele vai ter que emitir um título de dívida de 3 anos pagando 15%. Aí sim as pessoas vão comprar. Você perceba que o Brasil é refém da sua própria tragédia. Quanto mais ele insiste em ter dívida alta, déficit alto, não controlar gasto público, inflacionar a moeda para pagar essa dívida e depois ter que emitir mais título de dívida para poder financiar a própria dívida e rolar essa dívida, ele tem que pagar juros mais altos para o mercado em prazos mais curtos. Perceba a bola de neve, o redemoinho de desgraça que a gente está indo com esse tipo de mentalidade de que o Brasil, o país, pode se endividar o quanto for na moeda dele porque não tem problema nenhum, já que ele emite aquela moeda. Você acha, se a Venezuela hoje emitisse um título de dívida para pagar em 200 anos, a Argentina emitiu um título para pagar em 100 anos. A Europa também fez isso para pagar em 100 anos. Você imagine hoje se a Venezuela emitisse um título de dívida para pagar em 200 anos um juro de 2% ao ano. Sabe quantas pessoas comprariam esse título de dívida? 0 pessoas. Então você veja que por mais que o governo da Venezuela queira emitir um título de dívida e se endividar nos juros que ele escolher e no prazo que ele escolher, é mentira, porque o mercado não vai comprar isso. Então quem define isso é o mercado. O mercado está medindo risco e retorno e entende que aquele risco e retorno para aquela dívida, aquele título, não vale a pena para aquele país. Um outro argumento forte que os economistas mainstream têm é que não tem problema o governo se endividar mais e gastar mais e ficar com déficit alto, porque isso movimenta a economia. Por exemplo, em tempos de crise, em que está todo mundo recessivo e sem querer gastar muito dinheiro e o dinheiro não está movimentando, o governo tem que ser anticíclico, entrar lá, colocar dinheiro no mercado e pagar pelo serviço das pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais emprego, mais dinheiro, mais renda e aí paguem mais impostos. Isso me lembra a frase de Boulos lá, quando era candidato a, acho que prefeito de São Paulo, na última eleição de São Paulo, dizendo que para aumentar a arrecadação do Estado, ele ia fazer mais concursos públicos. Sobre a Previdência, antes de falar de cada uma das áreas, eu queria mencionar sobre a Previdência. Você falou do Sampaprev. Sabe por que a Previdência do serviço público se torna deficitária? Porque não se faz concursos. Porque para a Previdência se equilibrar, você tem que ter gente contribuindo, não só gente recebendo. Então, você tem mais gente se aposentando, virando inativo para receber na Previdência, e como não se faz concursos, você tem menos gente contribuindo para a Previdência Pública. Fazer concurso é uma forma de arrecadar mais para a Previdência Pública e você equilibrar a conta com os inativos. Então, é isso que eu vou fazer. É a mesma coisa que você querer pegar uma bateria dessa aqui de celular, um power bank, e carregar ela nela mesmo. Não faz sentido. Você está me dizendo, então, que o Estado vai gastar X de dinheiro, que uma parte desse X vai voltar em arrecadação de imposto, então é melhor não gastar nada, pô. A dívida dele vai ser menor se ele não faz isso. Aí é porque diz assim, não, mas é porque as pessoas vão ter mais dinheiro na mão e vão consumir mais, isso estimula o consumo, isso movimenta a economia e aumenta o PIB. Rapaz, você não precisa estimular consumo, estimular essa tal, como Keynes falava, demanda agregada. A demanda das pessoas é infinita, a demanda por serviços e produtos é infinita. Se fosse por mim, eu queria ter 2 ilhas, um Porsche, uma Ferrari, uma casa em cada continente do mundo, casa de praia, casa na montanha, helicóptero, jatinho particular para viajar. Eu só não tenho isso porque a capacidade produtiva não é suficiente para que isso seja o barato quanto eu posso pagar. Você não tem que estimular consumo, você tem que estimular
produção. Se a produção hoje parar e o consumo continuar, estaremos todos pobres. Só que se a produção sempre aumentar e o consumo não aumentar, estaremos todos ricos. Tudo vai ficar cada vez mais barato, porque você tem mais oferta de produtos. É a lei de oferta e demanda que explica toda a economia. Já fiz vídeo aqui no canal explicando o que é a lei de oferta e demanda. As pessoas têm que ser motivadas a produzir, não a consumir. O gargalo da economia não é consumo, é produção. Senão, a gente vai fazer como a China fez. A China, para elevar PIB, gerar emprego, movimentar a economia, o mercado imobiliário da China é muito forte. Se não me engano, corresponde a 30% do PIB da China. O governo chinês começa, ao longo dessas últimas décadas, ficou contratando obras de infraestrutura, criando cidades fantasmas, prédios fantasmas, pontes que levam lugar nenhum a nenhum lugar, só para movimentar o PIB e as pessoas terem emprego. Mas perceba que isso é uma destruição de valor. Você está construindo coisas que ninguém vai usar e para financiar essas coisas você está tirando dinheiro da economia comum, você está tirando dinheiro da economia produtiva, a economia que gera valor, para colocar numa economia que não gera valor, só para você colocar na imagem bonitinho que o PIB está alto e que a economia está bombando e que as pessoas estão empregadas. Só que as pessoas estão empregadas em algo que não gera valor. Isso tem prazo de validade. Porque agora eu já vi um monte de vídeos circulando na internet do governo chinês destruindo cidades. O governo chinês construiu prédios de não sei quantos andares, não mora ninguém nos prédios e agora tem que destruir os prédios. Cidades belíssimas com praças novas, prédios lindos, pontes, parques, e sem ninguém morando, cidades fantasmas, prontas para ser destruídas, e o governo chinês está destruindo. É a teoria de Bastiat das janelas quebradas. Você contrata um cara para quebrar uma janela e um outro cara para consertar a janela. Você contrata um cara para cavar um buraco e outro cara para tapar o buraco. No fim das contas, esse método keynesiano, você tem 4 pessoas empregadas, uma quebrando o vidro, outra fazendo o vidro, uma fazendo o buraco, outra tapando o buraco. Você tem 4 pessoas empregadas e nenhum valor gerado. No final do dia, você vai ter a janela consertada como ela estava antes de quebrar e você vai ter o buraco tapado como ele estava antes de ser cavado. Do que adianta você ficar dando dinheiro para as pessoas, contratando para serviços inúteis, só para o governo colocar dinheiro na mão das pessoas e fazer as pessoas consumirem? Isso é roubo. Você está roubando dinheiro através de impostos, inflação, dívida, do capital produtivo de quem realmente está gerando valor, e você está entregando para quem não gera valor nenhum, só para você dizer que o PIB está alto. E esse é mais um dos motivos que eu falo aqui nesse canal, já fiz vídeo sobre isso também, de que o PIB ele não deveria ser parâmetro para a economia. O PIB não mede a força da economia coisa nenhuma. Você pode ter PIB alto com economia ruim e pode ter PIB baixo com economia boa. Uma coisa não está diretamente ligada à outra. Então eu vou ficando por aqui. Se você tem aquele seu amigo keynesiano que adora esse argumento, ou se você recebeu algum vídeo de WhatsApp aí, não vou mencionar aqui, alguma participação de podcast ou algum vídeo de um corte de uma live de algum comunistinha falando por aí que o Brasil ele não precisa de imposto para se financiar, ele pode se financiar emitindo moeda, ele pode ter dívida pública quanto for que ele vai se financiar. Isso é mentira, mentira. Então compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa ver esse vídeo, espalhe a palavra, espalhe a verdade. Espero que esse vídeo tenha sido rico e informativo para vocês. A realidade é uma só. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E a lei número 1 da economia é a escassez, mas a lei número 1 da política é ignorar a lei número 1 da economia. Fechado? Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal, ajuda muito, muito, muito meu trabalho por aqui. Para você é de graça, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, não custa nada para você e ajuda muito meu trabalho por aqui. Te agradeço muito. Comenta, deixa o like, compartilha o vídeo, me dá essa moral aí. Isso faz o meu vídeo ser espalhado para mais pessoas vão conhecer esse conteúdo aqui. E você também vai receber notificação quando eu postar conteúdo novo por aqui. Assim você aprende, me ajuda e a gente fortalece essa comunidade aí. Fechado? Vou ficando por aqui. Um abraço, espalha a palavra, até o próximo vídeo e tchau!